Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Manancial de Águas Vivas. E hoje eu quero trazer um estudo especial, amém? Eu sempre tenho trazido, panorama bíblico, incentivando vocês a estudarem, a se aprofundarem na palavra de Deus, mas hoje eu quero trazer algo muito importante, e que faz toda a diferença na nossa vida, amém? Então hoje eu quero trazer um estudo sobre as madrugadas, sobre o clamor da madrugada, sobre a busca de Deus nas madrugadas, amém? Então eu quero falar um pouco, das experiências que eu tenho tido na madrugada, Estou escrevendo um livro, espero que esse ano ainda eu consiga publicar, das experiências extraordinárias da madrugada, amém? Então, o clamor das madrugadas é uma das experiências espirituais mais profundas na vida cristã, Não é simplesmente apenas um horário de oração, mas é um lugar espiritual, é um local, é um momento, especial, amém? E ao longo da história bíblica, a madrugada, ela aparece repetidas vezes nas escrituras, como um momento ali realmente de busca humana, do ser humano ali buscar a presença de Deus, num horário ali mais sensível, onde o coração do homem está mais sensível e o céu parece dar a impressão de que está mais próximo, amém? Então, por que a madrugada ela tem um significado espiritual, A madrugada ela é conhecida e revelada na Bíblia como vigília, tá? Então, as vigílias de oração da Bíblia, elas são feitas de 3 em 3 horas, Tendo então 4 vigílias durante o dia e 4 vigílias durante a noite, sendo 2 noturnas e 2 na madrugada, tá? Então, as vigílias noturnas, elas começam às 6 horas da tarde, Das 6 horas às 9 horas é a primeira vigília. A segunda vigília, então, é das 9 à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3. E a quarta vigília, que é bem conhecida e relatada na Bíblia, é das 3 horas da manhã às 6 da manhã, Então, essas são conhecidas como as vigílias noturnas e tem as vigílias durante o dia. Então, é sempre de 3 em 3 horas, tá? Então, a madrugada é algo extraordinário que acontece, Como eu falei, nós podemos orar durante o dia, sim, podemos e devemos orar, Então, a oração, ela é sempre, esses horários são horários chaves, tá? 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde, 6 horas, E são aqui divididas então as vigílias do dia, E as vigílias noturnas e as vigílias da madrugada. Então, sempre de 3 em 3 horas são horários chaves para que a gente esteja orando, tá? Mas a madrugada é algo mais extraordinário, Então, durante a madrugada acontecem 4 coisas importantes, Primeiramente, o silêncio, O silêncio natural. Então, a cidade ela para, a casa ela para o movimento, o celular para, As distrações cessam, então não tem ninguém ligando, não tem ninguém, não tem som, não tem barulho, o silêncio paira, Então, quando o barulho externo ele diminui, a voz interna ela fica mais perceptível, E os nossos ouvidos eles passam a estar mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, amém? Então, na madrugada, a nossa mente e o nosso corpo, eles estão cansados durante, a rotina de trabalho do dia. E isso ele tem um efeito espiritual. Então, durante o dia, a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso racional, ele está em alerta, para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho do dia a dia. E durante a madrugada, o espírito, então, que está ali mais alerta, porque o corpo e a mente tendem a relaxar e a descansar,
Por isso que as pessoas, quando elas vão orar na madrugada, elas ficam mais sensíveis, né? E isso não é emocional, é a nossa alma que fica em silêncio, para que então o Espírito possa falar. O nosso espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus, amém? Então é um momento de silêncio em que você está mais susceptível a ouvir a voz de Deus, amém? E lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz assim: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Então, de quem o versículo está relatando aqui para nós? Jesus. Então, perceba que Jesus, ele escolhia a madrugada. Jesus, ele orava na madrugada, né? E ele não orava só quando dava tempo. Ele separava um tempo para orar. Ele separava um tempo para estar na presença de Deus Pai, né? E qual era a hora em que Jesus costumava orar? Então, a Bíblia, ela relata por 4 vezes que Jesus orava na quarta vigília. Qual que é essa quarta vigília? Que eu falei, a vigília da madrugada, né? Então, as vigílias noturnas são 4, né? Na realidade, são 2, que é das 6 às 9, a primeira vigília, a segunda vigília das 9 à meia-noite, né? A vigília noturna. A vigília da madrugada, então, é da meia-noite às 3 e das 3 às 6 da manhã, tá? Então, das 3 às 6 é considerada como a quarta vigília. Então, Jesus, ele costumava orar nesse horário. Então, ele se levantava cedo, antes do café, o que a Bíblia relata, né? E ele ia orar, então, nessa faixa, nesse horário, né, das 3 às 6. Então, todos os registros que a Bíblia, ela fala das orações de Jesus, né, quando ele orou na cruz, quando ele orava, sempre ele costumava ir, né, ao Getsemane, né, ao Jardim das Oliveiras para orar. Mas quando a Bíblia, então, ela fala, né, da vida de Jesus, da vida de oração que Jesus tinha, ele sempre optava por orar entre 3 e 6 da manhã, ou seja, a chamada quarta vigília, né? E nesses horários é o horário realmente onde a gente vê os relatos bíblicos, onde acontecia mais milagres, né? Pastor Hernani Santos é um pastor que eu gosto muito das pregações dele, e ele incentiva muito essa questão da oração na madrugada. E ele sempre fala nos sermões dele a respeito das vigílias, né, da oração da madrugada. E o pastor Hernani, ele fala, né, em um dos seus sermões que as vigílias da madrugada são as vigílias que Deus mais operou, né? Então, você não vê na Bíblia Deus agindo e operando em outro turno, sempre, na grande maioria, foi nas madrugadas. Lá em Jeremias 44:4 diz assim a palavra de Deus: eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não façais esta coisa abominável que odeio. Então, algo muito poderoso ainda, né, é que grandes eventos que aconteceram e são relatados na Bíblia aconteceram na madrugada, como a abertura do Mar Vermelho, né, se abriu ali e exatamente ali na quarta vigília, ou seja, entre 3 e 6 da manhã. As muralhas de Jericó caíram na quarta vigília, os 10 mandamentos foram dados na quarta vigília, Jacó segurou o anjo e não deixou subir na quarta vigília, e Jesus, ele ressuscitou na quarta vigília. Amém? Glória a Deus. Então, todos os feitos, visitações, revelações de Deus, né, que são relatados na Bíblia, ocorreram nesse período da quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã. Outra coisa muito importante, o maná. O maná, ele caía às 6 da manhã. Então, quem era acostumado a dormir até mais tarde, acabava, né, não conseguindo ali pegar o maná. Então, o maná, ele caía neste horário. Amém? Glória a Deus. Então, vamos prosseguir. Um outro versículo que eu gosto muito, um versículo que sempre fez parte de mim e um versículo que eu amo, é o texto que está lá em Provérbios 8, né? Onde diz: eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Glória a Deus, aleluia. Então, esse versículo,
ele revela um princípio espiritual muito profundo sobre intimidade, prioridade e recompensa na busca de Deus. Amém? Então, o contexto desse versículo, do capítulo 8 ali, do livro de Provérbios, fala então da sabedoria, né? Que é personificada e fala como alguém que convida os homens a um relacionamento, né? Eu amo os que me amam e os que de madrugada me buscam me acharão. Então, é o Senhor nos chamando para um relacionamento com Ele, né? É o Senhor nos chamando para ter ali, né, um momento de intimidade, um momento ali de conversa realmente, desenvolver, né, esse relacionamento de intimidade com o Senhor. Amém? Porque a igreja, ela é considerada a noiva de Cristo. Mas como que nós vamos casar, né? Como que nós vamos morar com Deus no céu se nós não desenvolvemos um relacionamento com Deus aqui na terra, né? O noivado é o quê? É um relacionamento, é um período o quê? De você conhecer, né, a outra pessoa, para que então depois vocês decidam se vão se casar ou não, né? E a vida com Deus, ela ocorre da mesma maneira. Nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus, nós precisamos conhecer quem Deus é. Deus precisa se revelar a nós. E para isso a gente precisa querer. Então isso é oração, né? Oração é o quê? É você falar com Deus, né? É você desenvolver ali um diálogo com esse Deus poderoso. E nada mais, né? Nada é melhor do que você ter um momento em que nada pode te atrapalhar, nada pode te incomodar, né? O barulho, o celular tocando, as pessoas conversando, nada pode te atrapalhar. Então, as madrugadas, elas nos levam a isso, a ter um momento extraordinário e sobrenatural com Deus. Porque assim, você pode escolher o momento de falar com Deus, você só não pode escolher o momento em que Ele vai falar com você. E as madrugadas são momentos em que você está mais sensível para ouvir a voz do Senhor. Amém? Então, esse versículo, ele revela princípios, como o amor correspondido. Eu amo os que me amam. Então, é o Senhor falando aqui do amor dele por nós, né? Porque Deus, ele nos amou de forma incondicional. Ele amou tanto a humanidade, ele amou tanto a criação, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Outra coisa que esse versículo revela, outro princípio, a busca intencional. Os que de madrugada me buscam, então me acharão. Aleluia. Segunda coisa, Deus ama a todos, né? Deus não faz diferenciação de pessoas, né? Mas há uma dimensão de intimidade reservada para aqueles que o amam de forma consciente e voluntária. Amar a Deus, então, envolve, né, obediência, envolve prioridade, envolve desejo de comunhão, envolve entrega sincera. Amém? Então, quando nós amamos a Deus, quando amamos a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos oferecer, amém? Mas por quem Ele é Deus Pai, por quem? Pelo que Jesus fez na cruz do Calvário pelas nossas vidas, amém? Então, quando nós amamos ao Senhor, nós experimentamos da sua presença de forma mais profunda. Deus se revela a nós no secreto, né? Deus se revela de uma forma sobrenatural e extraordinária. Assim, me vem à mente agora a passagem de Moisés, né, lá em Êxodo, quando Moisés, então, esteve ali a sós com Deus no Monte Sinai. E ali Moisés, ele passou 40 dias na presença do Senhor. E ali Deus se revelou para ele. Quando Moisés pediu para que Deus mostrasse a glória dele, então Deus ali se revelou a Moisés de uma forma extraordinária e profunda, como nenhum outro homem pôde ali presenciar ou ter aquele momento de intimidade e relacionamento tão profundo quanto Moisés teve. Amém? Então, isso é o que acontece na madrugada, né? Quando a gente busca. Então, existe uma profundidade nesse versículo, tá bem? Os que de madrugada me buscam, o princípio então da prioridade, né? A madrugada simboliza o quê? Você buscar primeiramente a Deus, você colocar como prioridade no seu dia, você ter um relacionamento com Deus. Então, você está priorizando Deus na sua vida. Também é uma disciplina espiritual, né? Porque a oração, ela é uma rotina, então é desenvolver uma rotina, marcar um horário com Deus. Então, eu vou marcar 5 horas da manhã, todos os dias eu vou estar ali, eu vou marcar um encontro com Deus, aonde ali
Antes de começar o meu dia, eu vou tirar um tempo para conversar com Deus, para me relacionar com o Senhor, para ter um momento de intimidade com esse Deus, amém? De forma mais intensa e mais profunda, né? E ali, nesse momento, eu não tenho nenhuma distração, amém? Então, buscar de madrugada não fala somente apenas um horário, né? Mas de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? É decidir que Ele é mais importante que compromissos, que preocupações, que redes sociais, Ele é mais importante que tudo. Então, na Bíblia, nós vemos homens e mulheres que buscavam o Senhor cedo, né? E experimentavam direção, vitória e revelação, assim como Jesus, assim como os profetas, assim como, né, grandes homens de Deus buscavam ao Senhor, né? Ou procuravam buscar sempre nesse horário da madrugada. Amém? E o versículo prossegue ali, me acharão, né? Então é a promessa do quê? Da manifestação de Deus, né? A promessa, então, ela é clara. Então, quem busca, encontra, né? Quem bate a porta, amém? A porta se abrirá, amém? E quem é a porta? A porta é Jesus, né? Então Deus, ele não se esconde de quem o deseja, sinceramente. Deus se revela. Assim como Deus se revelou para Moisés, Deus quer se revelar a nós, amém? Então é uma busca diligente, sempre, né? Que produz ali um encontro, como eu falei, é você marcar um encontro com Deus, é você marcar um momento com o Senhor, né? Então é de você realmente buscar a Deus em primeiro lugar, buscar a Deus acima, né, de todas as coisas, assim como está lá, buscar primeiro o reino de Deus, como está na palavra, né, descrita na palavra, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é eu tirar o primeiro momento do meu dia, é eu priorizar Deus na minha vida, amém? Glória a Deus. Então a madrugada, ela é um tempo de rendição, é um tempo de entrega, né? E a maior batalha da oração não é contra os demônios, é isso que eu quero que você entenda, né? E sim contra a nossa carne, a maior batalha. Então a primeira batalha que a gente enfrenta, né? Realmente é a nossa carne, é quando você vence o sono para buscar a Deus, né? Então você está declarando, minha fome espiritual é maior do que o meu conforto. Então eu vou sair do quentinho da minha cama ali, é que a minha carne não quer, minha carne não deseja isso, mas eu vou priorizar realmente buscar a Deus. Então é um sacrifício, né, que nós fazemos que traz grande benefício para as nossas vidas, né? Por quê? Porque é um sacrifício que eu estou fazendo antes de eu batalhar contra demônios, eu estou lutando contra a minha carne. Então Deus, ele recompensa a nós esse sacrifício que nós fazemos. É claro que depois existe uma batalha espiritual no momento da oração, sim, porque Satanás não quer que a gente ore. Satanás não quer que a gente desenvolva um relacionamento com Deus, né? Ele quer impedir, ele quer que a nossa oração não chegue até o céu. Então, ele vai tentar barrar. Mas a nossa primeira luta realmente é contra a nossa carne, amém? E o que acontece espiritualmente quando alguém clama na madrugada, quando alguém ora na madrugada, né? Então, aqui está algo muito importante, né? Para que você venha a aprender e para que você venha a ensinar também, né? Que a oração da madrugada, ela não muda quem Deus é, mas ela muda quem você é. Amém? A madrugada é um momento de rendição, é um momento de arrependimento, é um momento de humilhação, em que você ali se entrega por completo a Deus. Amém? E Deus, ele recebe, né, como um sacrifício vivo realmente, né? Porque estamos sacrificando a nossa carne, estamos sacrificando o nosso momento ali de descanso, do sono profundo, para estar na presença de Deus. Então não tem como Deus não operar. Então a madrugada, ela não muda quem Deus é, mas ela muda quem nós somos em Deus. Amém? Glória a Deus! Então, ela muda a nossa sensibilidade, né? De realmente ali aprender a escutar a voz de Deus, né? Então, o clamor, ele faz 5 coisas, né? A primeira coisa, como eu acabei de falar, a sensibilidade, né, espiritual. A gente fica com uma sensibilidade mais aguçada. Então, você começa a perceber também que pecados, atitudes e direções que antes você não percebia, agora você começa a perceber, porque você desenvolve uma sensibilidade espiritual maior, amém? Ocorre também, segunda coisa, acelera processos espirituais, né? Então, nossas decisões ficam mais claras, direções aparecem, confusões diminuem, né? Então, muitos crentes passam anos sem direção, né?
E em poucas madrugadas, Deus organiza o interior deles. E realmente isso acontece. A gente passa a ter um direcionamento de Deus, porque você fica mais sensível à voz do Senhor, você recebe um fortalecimento espiritual e você recebe um direcionamento de Deus, amém? E eu falo isso por experiência própria, pelas madrugadas realmente, né? No propósito que eu iniciei esse ano, que o Senhor me pediu as madrugadas, e eu tenho visto realmente isso acontecer na minha vida, um direcionamento total dado por Deus, amém? As madrugadas também trazem cura emocional. Então, nas madrugadas não existe plateia, não existe ninguém. É só você e Deus, né? Então, ali não tem como você se achegar a Deus com máscaras, né? É o momento em que as feridas, as dores, elas aparecem, que você se entrega para Deus, né? E ali o Senhor, então, começa a tratar o seu interior. O Senhor começa a tratar o nosso interior, né? E ali o Senhor começa a trazer cura na nossa alma, cura, né? Curas emocionais, elas já começam a acontecer, né? Nesses momentos de intimidade com o Senhor. Porque Jesus, ele é a cura, né? Jesus, ele traz cura para a nossa vida. Então, traz também as madrugadas, esse momento de oração vai trazer então cura ao nosso interior, porque Deus, ele trabalha profundamente, né? Ele trabalha dentro de nós, então de dentro para fora. Também traz um fortalecimento contra as tentações, então a gente, como eu falei, a gente se torna mais forte espiritualmente, né? Então quem ora na madrugada percebe algo impressionante, que os pecados que eram fortes começam a perder força, né? Porque é como o jejum. Você começa a crucificar a tua carne e a carne ela perde força e o espírito é fortalecido. A oração da madrugada, ela é similar, né? Ela acontece da mesma forma como no jejum, porque você está crucificando a sua carne também, né? Então você está crucificando a tua carne e você está fortalecendo o teu espírito. Então, quando você enfraquece a carne, né, o pecado já não tem mais tanto domínio sobre a sua vida. Então você consegue resistir, persistir à tentação, né? Porque a tentação, ela não é só moral, é falta do quê? Da presença de Deus nas nossas vidas. E quando nós começamos a desenvolver uma rotina de oração na madrugada, nós estreitamos a nossa relação com Deus, né? Deus se faz presente ali na nossa vida. Nós crucificamos a carne, fortalecemos o espírito. Então, o nosso espírito em comunhão, intimidade com o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, nós passamos a ter esse fortalecimento contra as tentações, contra o pecado também. E outra coisa muito importante, abre o nosso discernimento espiritual. Então, a pessoa ela passa a entender melhor a Bíblia. Olha que extraordinário isso. Perceber o agir de Deus, ter mais sabedoria para aconselhar. Amém? Olha que extraordinário que é a diferença que a madrugada, que a oração na madrugada faz nas nossas vidas, né? Então não é que Deus começou a falar, é que agora você começou a ouvir. Agora os seus ouvidos ficaram mais sensíveis para ouvir a voz de Deus, né? E também, claro que ele também passou a te dar mais atenção. Por quê? Porque você está clamando, você está sacrificando o seu tempo, né? Desculpa, não o seu tempo, mas a sua carne está sendo sacrificada, porque o nosso tempo para Deus, né? Nós nunca sacrificamos o nosso tempo. O nosso tempo, quanto mais nós dedicamos o nosso tempo, mais qualidade nós temos com o Senhor. E é isso que nós temos que fazer, né? Então, no começo é difícil, né? E por que muitos desistem? Porque é uma guerra espiritual, né? Então, no princípio vai ser mais difícil, porque o sono, né, vai pegar ali, a mente vai ficar mais agitada, né? Vai ter uma distração ali, né? O inimigo vai tentar agir para impedir esse momento. Mas aqui está um segredo espiritual, algo que eu quero trazer para vocês. A maior resistência acontece antes de um avanço espiritual. Então não é coincidência, né? É um ajuste de hábitos, né, da nossa rotina, resistência da carne e realmente esse desenvolvimento desses momentos, dessa rotina com Deus. É como uma atividade física, né? Eu vou para a academia porque eu quero ganhar músculo, porque eu quero fortalecer a minha musculatura. A oração é da mesma forma. Você precisa ir para a academia todo dia para você desenvolver um músculo, né? Para ter ali um fortalecimento muscular. A oração é da mesma forma. Eu preciso todos os dias ter essa rotina de oração para que eu tenha um fortalecimento espiritual. Amém? Glória a Deus. Então, depois de alguns dias, né, nesse processo,
a oração ela deixa de ser esforço, né? Que no começo vai ser um esforço muito grande, mas depois ela passa a ser uma necessidade. Você já não consegue mais ficar sem. Você cria uma dependência, né, desses momentos de oração. Então, o verdadeiro objetivo da madrugada, né, não é só simplesmente uma disciplina espiritual, não é pagar preço, não é impressionar a Deus. Eu quero mostrar para Deus, né, que eu consigo levantar toda a madrugada para orar a Deus. Não. O objetivo da oração na madrugada é você desenvolver um relacionamento, intimidade com Deus. Menos de mim e mais do Senhor, como diz aquela canção, né? Menos de mim e mais de Deus. Amém? E é isso que a oração na madrugada faz conosco. É menos de mim e mais de Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Pastor Hernani, ele tem livros maravilhosos, né? Mas 2 livros que eu li que foi tremendamente importante na minha vida é Precioso Espírito Santo e o derretimento dos servos. Então, o que é o derretimento dos servos que o pastor Hernani relata? É que quando a gente começa a orar muito, a gente se humilha, a gente, né, desenvolve um relacionamento tão grande com Deus que a gente começa como se fosse uma vela realmente a derreter na presença do Senhor, amém? E quanto mais a gente se derrete, aleluia, glória a Deus, mais a presença dele é refletida em nós, e é realmente assim que é a vida com Deus, é menos de mim e mais dele, porque para que eu possa refletir a luz de Cristo, para que eu possa fluir nas águas, né, dos rios do Senhor, assim como eu já preguei aqui, já trouxe essa mensagem, tem que ser menos de mim, menos da minha carne, mais dele, amém? Então a madrugada, ela faz isso, ela nos diminui com que a gente entenda que não somos nada, amém? E que Deus, ele é tudo na nossa vida, amém? Então a madrugada, ela faz isso em nós, né? E a madrugada realmente é esse o intuito, de desenvolver esse relacionamento. Então, a madrugada é onde o cristão deixa de apenas acreditar em Deus e começa a andar com Deus, a ter intimidade profunda com Deus, amém? Então, com o tempo, a pessoa percebe que ela não acorda mas somente para orar, né? Ela acorda porque ela sente falta da presença desse Deus, se torna uma necessidade na vida dela, né? E isso é o início de uma vida espiritual madura. Isso é você entender que é uma maturidade espiritual que acaba acontecendo. Você não vai fazer por obrigação, você vai fazer porque você tem necessidade disso, você tem necessidade de estar nessa presença, você tem necessidade, a tua alma anseia, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, meu Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, quão profundo, né? É isso que o Senhor está nos trazendo hoje, amém? Glória a Deus, e se esse vídeo chegou até você, que você seja impactado com essa mensagem e que você entenda a importância, né, das orações e principalmente a importância da oração na madrugada, amém? E eu quero realmente te incentivar a iniciar essa campanha de clamor, oração e busca a Deus nas madrugadas, assim como está lá em Jó 8:5-7, diz assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Glória a Deus! Olha o que a palavra está nos falando aqui. Mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O teu princípio, na verdade, terá sido pequeno, porém o teu último estado crescerá em extremo. Glória a Deus, aleluia! Então, o clamor da madrugada não é uma prática para cristãos avançados. Pelo contrário, ele é um caminho simples para qualquer pessoa que deseja conhecer a Deus de verdade. Amém, glória a Deus! Então, a transformação espiritual mais profunda não acontece num culto cheio, tá? Ela começa em um quarto silencioso, aleluia, algo ainda escuro, aonde alguém decide dizer: Senhor, antes de falar com qualquer pessoa hoje, eu quero falar contigo.
Amém, glória a Deus, aleluia, que presença extraordinária que eu estou sentindo aqui através desse vídeo hoje. Amém, glória a Deus. Então é isso que o Senhor quer, aleluia. O Senhor quer que a gente se achegue a Ele, né, dessa maneira, que antes de eu querer falar com qualquer pessoa, antes de eu querer estar com qualquer pessoa, que o meu desejo, que o maior desejo da minha alma, que a minha alma anseie pela presença desse Deus vivo, pela presença desse Deus que vai trazer transformação em mim de dentro para fora. Aleluia, que vai me trazer maturidade espiritual, que vai me trazer crescimento, que vai me trazer fortalecimento, que vai me trazer cura, que vai trazer transformação não só na minha vida, mas na minha casa. Aleluia, glória a Deus, porque tudo está em Deus. O segredo da nossa vida está revelado em Deus. Aleluia, está revelado em Cristo Jesus. E precisamos entender que somos dependentes de Deus em tudo. Ele nos criou, Ele é o Deus poderoso, Ele sabe todas as coisas. Ele enviou o seu Filho para o perdão dos nossos pecados, para ser mediador entre nós e Deus. Então nós temos de graça recebeis, de graça dais, né? Nós temos de graça, Deus, Senhor Jesus, Deus deu o Filho dele para nós, né? E o Senhor Jesus se entregou numa cruz de forma gratuita, Ele nunca nos cobrou nada e Ele não nos cobra nada. Então tudo que fazemos ao Senhor temos que fazer por amor a Ele, pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, não porque pelo que Ele virá a fazer em nós, mas pelo que Ele já fez. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário aí, se isso realmente te tocou de uma forma extraordinária, deixa um comentário, amém, glória a Deus. E eu quero te fazer um convite, vamos iniciar a campanha da madrugada aqui no YouTube, a partir do dia 1º de junho, às 3 horas da manhã. Eu vou estar orando, né, e que você esteja presente comigo, né? Coloque nos comentários, pedindo oração pela sua família, colocando o nome das pessoas por quem você quer que ore, amém? E vai ser um momento extraordinário, onde Deus vai mover, amém? Eu te convido a participar dessa campanha, 7 dias de oração na madrugada, às 3 horas da manhã, e eu creio que Deus vai operar, eu creio que Deus vai fazer algo extraordinário, em que você vai testemunhar realmente a diferença em que a oração da madrugada vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Glória a Deus! Aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando os meus e-books, caso você queira aí conhecer, aprofundar, né? Eu tenho e-books falando sobre discipulado, sobre discipular, um curso, né, de líderes, formação de discípulos, e também mais 3 e-books, que é Devocional Diário com Deus, um sobre curas emocionais, e um que é Lapidadas de Valor, que é voltado para mulheres, falando de cura interior, falando um pouco sobre libertação, falando sobre princípios bíblicos, falando sobre o casamento e o papel da mulher. Amém? Também tenho aqui, vou deixar aqui para vocês também no link, o canal Madrugadas com Deus, onde todos os dias eu passo devocional, aquilo que Deus toca em meu coração, então eu oro e trago devocional diário. Amém? Então vou estar deixando aqui também, tá? Então, que você aí seja abençoado em nome de Jesus através desse vídeo, e até o nosso próximo vídeo, e te vejo lá nas madrugadas a partir do dia 1º de junho.